Bom dia, turma! E aqui estamos nós, né? Mais uma semana de aula remota. Estamos na 7ª semana e hoje nós vamos iniciar, certo? Um novo assunto, mas ainda com interação com o assunto de células, certo? Até porque o tema da nossa unidade é das células ao organismo. Pois bem, aí no livro de vocês, na página 36, vocês vão se deparar com uma imagem, certo? Eu vou colocar essa imagem aqui. E aí, nós temos uma pesquisadora que está diante de um microscópio fazendo a análise, né, de algum material no microscópio. E aí a gente pode observar o quê? A gente pode observar que o microscópio, ele sempre vai ser um auxílio, certo? Um auxílio eficiente para as grandes descobertas na área da ciência, tá bom? Então, ela na verdade está analisando aí o maior órgão, certo, do corpo humano, que é a pele, e através dessas observações ela consegue obter, né, várias imagens. A gente vai ver aí durante essa unidade as imagens de alguns tecidos do nosso corpo. E aí, para você nunca mais esquecer, a nossa pele, ela tem várias funções. Nós vamos estudar os tecidos da pele. Nós, na verdade, a gente vai estudar os níveis de organização do nosso corpo. Então, a gente viu o primeiro nível de organização, que foi o quê? Que foi a célula, né? A gente conseguiu entender que a célula, ela é a unidade básica do nosso corpo. Para que o nosso corpo funcione, as células precisam interagir entre si, né? E aí essa interação entre as células vai formar os tecidos, certo? Então nessa unidade a gente vai compreender como o nosso corpo ele é organizado e como acontece de fato o funcionamento de cada parte do nosso corpo. Claro que a gente não vai estudar tudo isso hoje, né? Vai ser por parte, mas a introdução da unidade ela nos leva a isso, a entender como é que o nosso corpo se organiza, tá bom? Como já sabemos, né, o microscópio ele é um auxílio de grande importância para entendermos, né, os vários elementos, como esses elementos se formam, né, como é que eles funcionam no nosso organismo. E que elementos são esses? São as células, os tecidos, os órgãos, os sistemas. Então, esses são os elementos que juntos formam a estrutura do nosso corpo, né? Forma você, forma a professora, certo? Forma os outros seres. E aí, claro, cada espécie tem suas estruturas diferenciadas, né? As plantas se diferenciam dos seres humanos. Os seres humanos se diferenciam dos animais, né? Vírus, bactérias, cada ser tem a sua estrutura, tá bom? E agora nós vamos focar um pouquinho na estrutura dos nossos tecidos do nosso corpo humano, tá bom? E aí, gente, na página 37, nós temos aí, falando um pouquinho dos seres unicelulares e os seres pluricelulares, que nós já vimos também, né? A gente já trabalhou esse assunto. E só para a gente relembrar, certo? A gente viu isso ainda em sala. Nós temos dois tipos de seres na natureza, né, no ambiente. Nós temos aqueles seres que podem ser formados por apenas uma única célula, e aí a gente chama esses seres de seres unicelular, certo? E nós temos os seres que podem ser formados por muitas células. Eles podem ser chamados de seres pluricelulares ou seres multicelulares. A exemplo de nós, seres humanos, tá bom? E aí, é importante a gente lembrar que mesmo o ser, sendo um ser unicelular, ele consegue, gente, desenvolver, realizar todos os processos vitais, né, da sua organização dentro do seu organismo. Que processos são esses? Alimentação, as trocas gasosas, certo? A eliminação de substâncias, reprodução, certo? A reação aos estímulos do ambiente. Não precisa ter muitas células para fazer isso, certo? Por exemplo, se a gente for falar aqui de vírus, a gente sabe que o vírus consegue se multiplicar rapidamente. O vírus ele precisa de uma célula viva para se desenvolver,
mas ele só possui uma célula em sua estrutura, né? São seres unicelulares. Portanto, eles conseguem desenvolver todos os processos necessários para o seu desenvolvimento, né? No ambiente. E nós, né, que somos os seres multicelulares, que possuímos muitas células, a gente consegue desenvolver, gente, diferentes funções e diversas funções. Por quê, professora? Porque o nosso corpo, ele é formado por diferentes tipos de células. Então, nós vamos ter as células que formam o tecido nervoso, são as células nervosas, são os neurônios. Então, o meu neurônio, né? Os neurônios que existem no meu corpo são formados por células especializadas para aquele tipo de órgão, para aquele tipo de tecido, que é o tecido nervoso, é o órgão, né? Que é os nossos neurônios, que são as células nervosas. Elas são responsáveis, gente, por manter toda a capacidade de enviar mensagem para todas as áreas do nosso corpo, certo? Então, elas transmitem as mensagens. É ela que leva a mensagem para os neurônios, eles levam a mensagem para o nosso cérebro e do nosso cérebro para o nosso corpo, para que a gente realize os estímulos, para que a gente responda aos estímulos, na verdade, perdão, e para que a gente desenvolva diversas atividades, certo? Por exemplo, quero mexer o braço. Então, ligeiramente, os meus neurônios mandou a mensagem para o meu cérebro que eu queria levantar o braço, né? Isso acontece através de um impulso nervoso e é de uma maneira muito rápida, tá? Então, o nosso corpo tem várias partes, com vários órgãos diferentes, né? Que vai formando os sistemas que a gente vai estudar. E aí, essas células, elas são especializadas. Eu falei da célula nervosa, né? Que é o neurônio. A gente também tá vendo aqui, ó, na imagem. Isso aqui é um neurônio, tá? É responsável pela mensagem, né? Transmitir a mensagem para todas as partes do nosso corpo. E aí, nós temos também aí no livro de vocês, na imagem, a célula do sangue, né? Que nós temos aí a representação de um glóbulo branco, tá? Mas assim, as células sanguíneas são as hemácias. As hemácias, elas possuem glóbulos brancos e glóbulos vermelhos, certo? Além de plaquetas no sangue. E aí, a célula sanguínea, ela é justamente responsável, certo? Por carregar no nosso organismo, fazer as trocas gasosas. O sangue, ele tem a função de transporte no nosso organismo, mas os glóbulos brancos, que é a célula que o livro de vocês faz referência, é uma célula de defesa. Então, os glóbulos brancos existentes no nosso sangue, eles têm a função de nos defender, certo? Então, por exemplo, quando a gente vai adoecer, né? Então, os glóbulos brancos, eles começam a trabalhar, né? Ele é a defesa do nosso corpo, ele começa a trabalhar impedindo que a gente adoeça. Nós temos inúmeras células, tá bom? E cada uma delas possui uma função diferente. E isso vai se formando, então cada uma tem seu papel, então cada uma tem que trabalhar para o nosso corpo ficar bem perfeito, né? Para que a gente possa ficar com todas as funções vitais perfeitas. E aí a gente já disse para vocês 2 níveis de organização. A gente já viu as células, certo? A gente já viu que os seres são formados por uma célula, mais de uma célula, e que esses seres, eles mesmo com uma ou muitas células, eles desempenham diversas funções. Isso não é um impedimento. E vimos também os tecidos, né? Que são formados por células. E aí eu citei para vocês o neurônio, que forma o tecido, né, nervoso, e os glóbulos brancos, que vai se unir às hemácias, né, aos glóbulos vermelhos, para formar as hemácias que formam o tecido sanguíneo. Ó, pessoal, continuando aqui, tá? Na página 38, nós temos de fato o início, né, dos níveis de organização do corpo dos multicelulares, ou seja, aqueles seres que possuem muitas células. E aí, nós temos uma imagem, certo? A imagem tá aqui, ó. E aí a gente consegue observar, de um lado nós temos um tecido da planta, do outro nós temos o tecido da pele. E aí a gente consegue ver a diferença e a gente consegue observar aqui. No tecido das plantas nós estamos vendo várias células juntas uma da outra, todas trabalhando para o mesmo objetivo, que é formar o tecido vegetal. E a outra nós temos várias células também unidas aí formando o tecido da pele.
tá? E aí, a gente consegue observar que para se formar esse tecido vegetal, tem que acontecer o processo da fotossíntese, né? Que é um processo pelo qual as plantas absorvem a água, certo? Existe uma troca de gases para que a planta produza o seu próprio alimento, tá? E através de todo esse processo, as células vão trabalhando, né? E aí forma-se o tecido vegetal, que vocês estão vendo aí do lado. E na nossa pele também não é diferente, tá? As células, elas precisam trabalhar com essa função. A nossa pele, gente, ela é importante porque ela tem uma função de proteção, certo? Então, essa camada aqui, ela na verdade está protegendo nossos órgãos internos, os nossos ossos. Então, a pele, ela tem essa função de proteção e revestimento dos nossos órgãos internos, certo? E aí, como eu havia falado no final do outro vídeo, a pele, ela não só tem essa camada não, a pele é formada por vários tecidos, cada tecido tem um nome e tem uma função. Então, nós temos a epiderme, a derme, a endoderme, certo? São tecidos mais internos e que eles vão formando uma camada protetora da pele. Nessa parte externa, nós temos uma substância chamada de queratina. A queratina, na verdade, ela existe, né, no tecido da pele como também uma função de evitar que nós possamos perder água, perder líquido. Então, a queratina existe protegendo também, é uma proteção à nossa pele, evitando a perca de substâncias, no caso, a água, tá bom? Então, vimos dois níveis de organização dos seres multicelulares, que foram as células e os tecidos. Mas os tecidos, certo? Ele é assunto para uma única aula. Hoje eu estou só introduzindo, mas vocês vão ver um assunto só sobre tecidos, porque são muitos tecidos, né? Cada parte da nossa pele tem um tecido específico. E aí, é um longo assunto, mas é só para vocês entenderem que os nossos tecidos são formados por células. Aí o conjunto de tecidos, gente, vai formar os nossos órgãos, certo? E o conjunto desses órgãos vai formar os sistemas. E o conjunto de sistemas vai formar o nosso corpo humano, tá? Então, esses são os níveis de organização que forma o nosso corpo e dentre esses sistemas, há todo um funcionamento, tá? E aí a gente vai estudar os sistemas, que é o sistema respiratório, o sistema digestivo, o sistema locomotor, né? O sistema urinário, que são os sistemas que fazem com que o nosso corpo funcione.